Oi, gente. Bom dia. Da pessoa que tá morrendo de alergia, mas e não avisou ninguém antes que ia tá. Gente, eu tô cara acabada, né? Mas enfim. Vou deixar gravado isso depois. Oi, minha enfermeira linda do coração entrou. Gente, eu tô com alergia, vou ficar fungando, tá? Eu tinha marcado a live mais cedo, mas aí não deu, porque, enfim, eu tive problemas. Oi, Daiane, tudo bom? Enfim, mas hoje a gente tinha combinado de falar de jejum e de low carb. E eu vou deixar a live depois, eu vou botar no IGTV, e aí quem quiser assistir depois, assiste depois. E a gente vai conversando aqui rapidinho, só que não tem mais ninguém aqui, mas... não sei se eu espero, se eu encerro, se eu volto. Não, vamos lá. Combinado é combinado. Então eu tinha falado que ia fazer a live hoje. Então vamos fungando mesmo com essa cara linda. Tá bom, gente. Então assim, primeiro eu queria falar assim, porque eu expliquei, né? Ia falar de jejum intermitente. Porque são coisas diferentes, ao meu ver, né? Eu acho que a gente tem que ver como coisas diferentes. Vou deixar a live pra depois, tá? Quem não conseguir assistir tudo, quiser assistir depois de novo, tá? Então, assim, jejum é um ato, uma atividade, assim, milenar mesmo. Relatos de sociedades antigas já faziam jejum, os muçulmanos fazem jejum, os cristãos, os judeus, existem épocas do ano, fazem jejum, pregam jejum às vezes de certos alimentos, ou mesmo de dias sem consumir nada. E assim, existem várias ideias do que isso proporciona para o organismo, coisas observacionais, né? Isso era uma coisa que eu acho que a gente tem que pontuar bem. Porque um estudo observacional que você só observa uma coisa que está acontecendo, isso não é capaz de provar causalidade, que nem a gente fala na ciência. Você pode dizer uma correlação, mas você não pode dizer que é a causa daquilo. Vou dar um exemplo para vocês. Há muitos anos atrás, acho que foi na década de 60, 80, não lembro direito, depois eu vejo a data para vocês e falo, fizeram um estudo que eles queriam estudar a correlação do café com câncer. E aí eles acharam que tinha uma correlação do café com câncer. Aí todo mundo fala assim, meu Deus, quer dizer que café causa câncer? Não, gente, calma, não é isso. Porque o estudo observacional não pode provar uma causa. O que acontecia? Nessas décadas, há muitas décadas atrás, todo mundo muita gente, não posso dizer todo mundo, né? Muita gente consumia cigarro. E muita gente fumava cigarro depois do cafezinho. E aí, no estudo, eles não viram essa história do cigarro depois do cafezinho. Eles só observaram o cafezinho e o câncer anos depois, porque é isso que o estudo observacional faz. Ele vai acompanhar, existem vários tipos, né? Mas normalmente eles acompanham um grupo de pessoas por um tempo, uma coisa que acontecia para um grupo de pessoas e o que aconteceu anos depois. E eles veem quais são as coisas mais comuns. E aí eles viram isso, que muita gente que consumia muitos cafés, anos depois tinha uma incidência muito grande de câncer. Só que, gente, isso não é verdade. Café não dá câncer. O que acontece é que muita gente tomava café e depois do café fumava o cigarro e anos depois apareceu com câncer. Entendeu? Então é exatamente isso que é um estudo observacional e por que ele não pode, por que ele não justifica, não mostra, não pode provar que uma coisa leva a outra. Ela pode dizer que uma coisa está correlacionada à outra. Por isso que a gente tem que sempre dizer também no final do estudo o que você acha que foi uma coisa, um limitador do estudo, quais são as coisas que podem ter dificultado nos resultados, você dá sugestões para novos estudos. Então é assim, o jejum não existe um estudo top de linha que a gente chama assim, o melhor estudo é o estudo clínico randomizado. É um estudo que você vai fazer grupos controles, pessoas que vão sofrer intervenção, pessoas que não vão sofrer intervenção, e a gente vai estudar essas pessoas com o tempo,
certo? Então não existe na literatura, eu pesquisei esses dias, não tem como bater o martelo a respeito do jejum intermitente, do jejum. Mas o que existe? Vários estudos observacionais a respeito. Existem essas coisas assim, relatos de casos, tipo a pessoa que fala, né? Ah, eu faço jejum e eu sinto isso. Eu faço jejum e eu sinto aquilo. E muita gente relata coisas muito boas. E jejum é uma prática, como eu falei no início, milenar. As pessoas estão fazendo há muito tempo isso, né? Então, assim, isso é o jejum. E aí o que acontece? Quando a gente começa low carb, que é uma dieta restrita em carboidratos, naturalmente a quantidade de proteínas e gorduras proporcionalmente vão estar maiores no dia a dia, durante o dia. Quando você tem maior níveis de gordura e proteína e menores níveis de açúcar, você não dispara a sua insulina o tempo inteiro durante o dia. É tipo assim, a insulina é sempre disparada depois que a gente come alguma coisa. Quanto mais carboidrato, mais insulina vai ser disparada. Só que é o seguinte, a insulina é aquele negócio, tipo montanha-russa, quanto mais alto você vai, mais alto você tem que descer. E essa queda da insulina, ela gera mais fome. Ou seja, é aquela coisa assim, quanto mais você come, mais você quer comer. Porque você tem toda hora os picos de insulina. Quando você faz low carb, você diminui esses picos de insulina, você fica com uma insulina mais ou menos sempre do mesmo jeito. Isso dá mais saciedade, isso vai disparar menos a sinalização de fome. Isso é uma das maneiras que a gente emagrece com a low carb, porque a gente come menos. Não porque a gente está forçando a comer menos, mas porque a gente vai ter menos sinalização para comer. Ok, se a gente vai ter menos sinalização para comer, a gente vai, consequentemente, comendo menos vezes e isso, naturalmente, com o tempo, você vai começar a fazer períodos maiores de jejum. Porque, gente, só jejum, todo mundo faz. A gente não tá o tempo inteiro comendo. Tem assim, a gente dorme, passa às vezes 8, ou então quando a gente vai pra uma balada e dorme muito, dorme 12 horas. Que a gente não, né? Porque eu não vou mais. Enfim. Então, o jejum é uma coisa natural, a gente faz todo dia. Só que o negócio do jejum intermitente é quando a gente tá, tipo assim, forçando certos períodos de jejum. Gente, assim, ninguém me provou o contrário ainda, não acredito nesses números cabalísticos. Tipo assim, o jejum intermitente de 16 horas, o jejum intermitente de 24, de 48. Gente, não existe praticamente nada na medicina que seja nesse sentido assim. Meu Deus, 16 horas. Se passar de 16 horas não dá, eu tenho que comer. Ou então, meu Deus, 15 horas e 30 minutos, meu jejum não vai funcionar. As coisas não funcionam desse jeito na medicina, entendeu? Não existe essa janela de oportunidade absurda que é de 0 a 16, 0 a 24, 0 a 48. E certas coisas só tem um benefício com 16, certas coisas, entendeu? As coisas não funcionam desse jeito. Assim, eu acho que o jejum pode ser muito interessante para muita gente. Eu acho que jejum intermitente é uma estratégia nutricional, assim como qualquer outra estratégia. Eu não vou dizer que comer de 3 em 3 horas é errado. É uma estratégia nutricional. Às vezes tem esses competidores de alta performance ou uma pessoa que quer fazer uma dieta para ganhar massa magra e ela simplesmente não consegue comer tudo que ela tem que comer para bater os macros necessários no dia para ganhar músculo se ela não comer de 3 em 3 horas. Então como é que eu vou dizer que comer de 3 em 3 horas é errado? Não, eu não posso dizer isso, porque tudo depende da pessoa, tudo depende do objetivo de vida da pessoa. Só que eu, aqui, sempre tento fazer esses adenos, mas assim, eu tô falando de pessoas normais. Pessoas que não estão com esses objetivos específicos, pessoas que querem só promoção de saúde, pessoas que querem se alimentar melhor, que querem viver melhor, que não estão no objetivo de ganhar massa magra. Essas pessoas não precisam comer de 3 em 3 horas, essas pessoas precisam respeitar a sinalização do corpo. E fazer jejum é uma consequência natural de fazer o low carb, como eu expliquei antes. Depois, o pessoal que entrou agora, depois eu vou deixar gravado, vocês olham o início. Mas assim, o jejum é uma coisa que vai acontecer naturalmente quando a gente faz low carb. O jejum intermitente é uma estratégia nutricional que muita gente está fazendo e que faz muito sentido com a low carb porque é muito fácil de fazer. 16, 24, eu já fiz jejum intermitente. Quando eu comecei a low carb, foi muito bom pra mim. Eu fazia de 16, eu cheguei a fazer 46 horas. Meu Deus, tu passou 46 horas de comer. Cara, eu não tava com fome. Eu não forcei
as 46 horas, entendeu? Eu simplesmente fui indo, eu dei plantões nos dias, então assim, eu tava naquela loucura e tal, plantão na época da faculdade, tá, gente? Não é plantão agora, não. É plantão na época da faculdade, então eu tava toda hora na emergência, atendendo gente, fazendo sutura, fazendo isso, fazendo aquilo. Gente, quando você tá na pauleira, você esquece de comer. E não é... Isso é muito legal falar, porque se a gente esquece de comer, provavelmente porque a gente não tava com fome. Porque quando a gente tá com fome, não tem essa de esquecer de comer. É que nem fazer xixi. Comer é uma coisa natural do corpo, é que nem fazer xixi, é que nem fazer cocô, é que nem qualquer outra coisa. Quando tu tá na pauleira, tu consegue segurar o xixi um tempo, mas depois fica insuportável. Quando você tem que fazer, você não tem pra onde correr. E comer comida, se alimentar, essas coisas tem que ser entendido dessa mesma forma. Quando você tá com fome, você tá com fome. Não adianta você querer ficar se enganando, entendeu? Você tá com fome e pronto, acabou. Então vai comer. O negócio é que a gente, culturalmente... Tem até um balão aqui. Culturalmente, com esse negócio de que agora a gente tem comida, fácil acesso, toda hora a gente tá beliscando, toda hora a gente tá pegando um negócio e não é por fome, é por hábito de comer. Isso é muito importante a gente saber, aprender a separar, porque a gente desaprende. A gente diz a verdade que isso a gente desaprende. Eu, pelo menos, comigo, desaprendi muito. E no início da low carb foi muito legal fazer jejum intermitente, porque me ajudou a entender melhor a sinalização de fome, que era uma coisa que eu tinha perdido. Entendeu? Eu comia porque era o horário de comer, eu comia porque eu fiz muito tempo dieta de comer de 3 em 3 horas, então eu tinha o hábito de comer. Gente, hábito de comer não é legal, entendeu? Não faz sentido. Você ter o hábito de fazer xixi, no sentido de assim, meu Deus, tá na hora de fazer xixi. Chegou, é meio-dia, a hora do xixi. Não. Então, comida tem que ser pensada do mesmo jeito, entendeu? Se alimentar tem que ser levado do mesmo jeito. Agora assim, por exemplo, o Dr. Baracá, ele botou uns 3, 4 dias atrás uma postagem falando de jejum intermitente. E botou um estudo lá, e eu fui ler o estudo. E assim, é um estudo legal. Tipo assim, eu gosto dessas coisas, assim, mas, gente, isso não prova nada. Se você for procurar, tem estudo querendo correlacionar tudo, sugerindo tudo, sugestionando tudo. Mas isso não são estudos que batem o martelo. Entendeu? O estudo lá era em relação a mamíferos. E a gente, assim, ok, a gente é muito parecido com os ratos, mas a gente não pode extrapolar uma coisa que acontece nos ratos ser igual da gente. Não é a mesma coisa. Entendeu? Mas tem sugestões muito legais, existem coisas e as pessoas relatam de se sentir bem, de aumentar a produção, de dar uma tranquilidade. Eu gosto de fazer jejum, eu não faço tanto como eu gostaria porque eu estou amamentando. E, querendo ou não, assim como não tem uma comprovação de que faz mal, também não tem uma comprovação de que faz bem, mas eu tenho tentado voltar a fazer porque eu me sinto melhor e porque realmente eu não acho que faça sentido comer por comer. Então, por exemplo, outro dia eu fiz 16, outro dia eu fiz 20, mas assim, na hora que eu comecei a achar que eu tava na hora de comer, de sentir fome, eu comia, entendeu? Aí sempre vem alguém assim, mas não comer faz... passa mal, como é que tu vai malhar sem comer? Tu vai passar mal, tu vai se sentir mal, tua glicemia vai baixar. Gente, mito eterno. Ninguém que tem saúde saudável, pessoas que não têm patologias associadas com insulina muito alta, ou seja, resistência à insulina, diabetes ou qualquer uma dessas coisas, pessoas que não tenham problema de saúde, não vão ter hipoglicemia desse jeito. Não vão ter, gente. Aí fala assim, mas outro dia eu fui pra academia e tava malhando e não tinha comida e me senti mal. Você não sentiu mal por hipoglicemia, você muito provavelmente se sentiu mal por hipotensão. Se você fizesse um teste de glicemia na hora, provavelmente sua glicemia não ia estar muito baixa. A gente não desce, gente. O nosso corpo tem reservas e capacidades de gerar energia a qualquer momento, numa necessidade muito rápido. Muito rápido, ainda mais quem não faz low carb, que tem glicogênio hepático, glicogênio muscular, na circulação, não era hipotensão. Aí a pessoa ainda vai falar assim, mas eu tomei um pedaço de chocolate, uma bala, não sei o que, eu melhorei. Sim, que nem a postagem que eu fiz outro dia. Se você não tivesse feito isso, provavelmente você ia melhorar do mesmo jeito. E provavelmente se você tomasse uma água e botasse um pouquinho de sal na boca, você ia melhorar mais rápido ainda. Não era hipoglicemia, gente.
Não era. É alguém falou isso algum dia e aí as pessoas começam a repetir isso e aí virou uma coisa assim, tipo, quando a gente pergunta assim, esses conhecimentos, né? Mas por que tu acha isso? Aí tu fala assim, ué, todo mundo fala isso. Gente, todo mundo não é referência de conhecimento pra nada, tá? É que nem falar que manga com leite faz mal. Isso é cultural, isso foi inventado na época da colonização e aí ficou. E aí um monte de gente no interior que não tem acesso à informação ainda acha isso. Mas a gente não acha mais. A gente não acha que isso é verdade. Então, é que nem essas outras coisas. Se você não tem doença, provavelmente você não tá tendo hipoglicemia. Então não é isso, tá? Isso é hipotensão. E então, voltando pro jejum intermitente. A minha visão de jejum intermitente é a minha experiência. Eu já fiz jejum intermitente, eu acho legal, sabe? Funcionou pra mim, eu fiz programado uma época, trouxe coisas boas pra mim, eu percebi, isso te ajuda a entender o teu funcionamento do corpo melhor, te ajuda a ter segurança de fazer mais jejuns. Pode ser uma estratégia nutricional, você tem que fazer acompanhado de nutricionista ou de um médico, quem estiver te acompanhando, pra poder, sabe, ir tateando, ir sentindo. Não é uma coisa que a gente pode começar de um dia pro outro. Não é uma coisa que a gente pode começar de um dia pro outro, a gente tem que ir testando. Hoje em dia, pra mim, eu não vejo mais muito sentido de eu fazer os programados, pelo menos no meu momento de vida agora. Mas sim, eu posso dizer que eu faço jejum intermitente às vezes, mas eu não gosto de falar que é intermitente, porque aí as pessoas têm a ideia que é uma coisa programada, e não é. Eu faço um jejum porque é natural pra mim, porque eu não estou com fome, então eu espero, e aí quando eu estiver com fome eu como. Básico. Às vezes eu sinto que às vezes a gente complica demais as coisas, entendeu? Que as coisas que eram pra ser muito simples e muito naturais, e coisas que a gente devia, sabe? Gente, hoje em dia a alimentação virou um bicho de 7 cabeças. Pode pão, pode tapioca, pode quantos ovos, e as pessoas perderam a naturalidade de lidar com a comida. Isso é muito ruim, isso é muito complicado, sabe? Comer é um ato que a gente tem que fazer todo dia, várias vezes por dia, normalmente, né? E que, tipo assim, tem uma questão de prazer, tem uma questão cultural associada, a gente é inegável a gente falar isso. Eu não vou dizer que comer é igual a fazer xixi, que nem eu tava correlacionando antes. É importante a gente pensar de algumas formas assim? É legal. Mas assim, comer, cara, é uma atividade familiar, tem um almoço de domingo que a gente vai comer com a família. E ficar botando muito nhenhenhezinho nas coisas é muito ruim. Porque a gente gasta uma energia muito grande pra fazer que não é legal. É que assim, as coisas a gente tem que tentar fazer o mais natural possível, porque elas têm que virar hábitos. Eu não acho que a gente tem assim, porque é almoço de domingo, porque é almoço da família, aí a gente tem que comer se o almoço não é uma coisa assim muito interessante pra gente. Se só tem, sei lá, farinha, açúcar e doce, por exemplo. Aí eu não tô dizendo isso. Eu não tô dizendo que a gente tem que levar com a manada. Eu tô dizendo que a gente tem que tentar transformar numa coisa fácil, numa coisa simples, numa coisa legal e fácil de levar pra vida, entendeu? A gente tem que tentar simplificar. Vamos ver o que a Lana tá falando. E quando a pessoa não consegue comer cedo e tem horários pra cumprir e sabe que não pode sair de determinado lugar pra comer. Lana, então, é assim, quando você faz low carb começa a fazer low carb por um tempo, você perde esse medo. Entendeu? A gente não tem mais esse medo assim de que, tipo assim, meu Deus, você não vai morrer, entendeu? Não vai passar mal. Espera, gente, sabe? Espera pra comer daqui a algumas 2 horas, entendeu? Por exemplo, eu fazia plantão, levar tipo uma castanha no bolso, eu acho. Tem algum trabalho assim que seja tão difícil que a gente não possa comer 2 castanhas, 3 castanhas, assim, só pra dar uma enganadinha na fome? Dá um exemplo, se tiver a gente pode pensar junto em alguma abordagem. Beber água, isso é outra coisa, a gente confunde muito fome com água.
Porque, assim, por exemplo, eu, então, a minha rotina era absurda no hospital, sabe? Eu passava horas em pé, sem ter a oportunidade de beber muito, pouquíssima água. E às vezes a gente acha que tá com fome, e não é, é sede. Porque a gente perde tanta sinalização do que é sede, que às vezes a gente acha que é fome. Então, assim, sempre quando a gente começa low carb, são duas coisas que eu costumo achar que ajudam muito. Sempre que você achar que tiver com fome, bebe 2 copos d'água, 3 copos d'água. Às vezes só aquilo te sacia. E as pessoas têm aquela sensação, ah, porque encheu o bucho com água, né? Gente, não é isso, é porque era sede. Se fosse fome, você ia continuar com a fome. Entendeu? É porque era sede. E outra coisa é de você achar que tá com fome, mas na verdade você está sentindo a falta do hábito de mastigar. Porque a gente está tão acostumada a comer de várias vezes por dia que isso virou um hábito. Que você sente falta. Às vezes você não tá com fome, mas aí, por exemplo, você tá na mesa com uma pessoa e você não acaba beliscando. Não é porque você tá com fome, porque você tem um hábito de sentar na mesa, de ter uma comida na frente e você botar na boca. Cara, isso acontece comigo, então acontece demais. Porque eu tô dando, às vezes, jantar, almoço pra outra e eu não tô com fome. E aí, mas eu tô ali dando pra ele e às vezes eu como. Porque é hábito. Entendeu? Então, às vezes, é muito importante a gente ter, por exemplo, assim, um pedaço de coco seco, que isso é ótimo. Coco seco é ótimo. Porque, meu amigo, tu mastiga aquele negócio, mastiga, e aí acaba com o hábito de... sacia teu hábito de mastigar, e não é uma coisa calórica, na verdade é, tipo, só gordura, é ótimo pra low carb. Eu passei muito por... Eu sempre acho que é fome, na verdade, é sede. Isso acontece demais. Demais mesmo. Comigo, então, acontece muito. Verdade, sinto falta de mastigar, no meio da manhã principalmente. Pois é, isso é muito importante, a gente tentar tornar racional os nossos hábitos. É assim que a gente consegue mudar as coisas. Você tem que pensar assim, pô, eu sempre levanto, por exemplo, no Poder do Hábito ele usa esse exemplo, né? De que, tipo assim, o cara, toda vez no meio da tarde, levantava e comia um doce. E aí ele tava engordando e ele queria tirar isso. Mas aí ele tinha que mudar esse hábito dele. E aí você tinha que entender por que você faz isso. Você tava mesmo com vontade de comer aquele doce? Ou você tava no meio da tarde, já tava saturado do trabalho, você precisava dar uma volta, conversar com alguém, socializar? Porque se fosse fome mesmo, você podia muito bem substituir o doce por uma maçã. Porque fome não distingue. Entendeu, gente? Se a gente tá com fome mesmo, é maçã, é pera, é ovo, é doce, qualquer uma das coisas. Fome não é seletivo, tá bom? Quando a gente fala assim, nossa, que vontade de comer um cookie, isso não é fome, isso é desejo. Isso é vontade, isso não é fome. Fome não é seletivo, tá? Deixa eu só ver com a Lana, tu ainda tá aí, eu respondi tua pergunta. Eu acho assim, que a gente não tem que ter medo desse negócio de... e se eu não tiver tempo pra comer? Gente, como assim você vai passar o quê? 2 dias sem ter tempo pra comer? Porque isso é o que o nosso corpo assim começa a sentir realmente falta, de acabar com nossos estoques. A gente tem que parar de achar que, tipo assim, meu Deus, se eu não comer em 1 hora, em 2 horas, eu não sei quanto tempo eu vou ficar, sei lá, numa audiência, 2, 3 horas. Calma, gente, ninguém vai morrer por causa disso, tá? Bebe uma água, dá uma enganadinha e depois come. Se você, mesmo assim, se você não tem essa segurança, se você tá no início de uma low carb ou fazendo outro tipo de dieta, e você acha que você vai assim, vamos procurar então lanches saudáveis, alternativos pra você ter na bolsa. Mas eu acho que a gente tem que parar de ter esse medo de achar de que eu tenho que estar sempre com comida. Porque isso não faz sentido, tá? Isso não faz sentido fisiologicamente. O nosso corpo não necessita dessa constante comer constantemente. Eu percebo que quando estou fora da low carb, sinto uma fome absurda. Exatamente. Eu não sei qual é teu nome, porque tá só tuas iniciais. Mas eu falei isso no início. Porque assim, carboidratos, eles elevam rapidamente a nossa insulina. Como é que isso funciona? É assim, o carboidrato, ele tem passagem direta, boa parte dos carboidratos, né? Ele tem uma absorção rápida do nosso intestino. Ou seja, rapidamente o que estava dentro do intestino, desculpa, passa para Elaine. Rapidamente, Elaine, os carboidratos, eles passam do intestino para dentro da corrente sanguínea. E a gente não vive com muita açúcar dentro da corrente sanguínea. A gente tem que fazer alguma coisa com isso, entendeu? A gente tem que mandar pra dentro da célula, pra dentro do músculo, pra dentro do rim, pra dentro do cérebro, pra algum lugar. Ali na corrente sanguínea não dá. E como é que a gente manda pra dentro dos lugares, dos compartimentos? A insulina. O pâncreas, quando ele percebe que... Porque assim, a insulina não é disparada só com a gente depois que a gente come não, tá? A gente começa a insulina liberada até
quando a gente tá olhando, sentindo vontade, logo depois que a gente começa a ingerir antes do intestino, porque a gente só absorve as coisas no intestino, tá? O estômago não absorve nada, já tá liberando insulina, porque o corpo já tá preparando, porque isso, aquilo ali vai acontecer, tá? Então, assim, a gente não aceita açúcar na corrente sanguínea. A gente precisa fazer alguma coisa com isso, entendeu? A gente tem que mandar pros lugares. Então, o açúcar, ele entra muito rápido na corrente sanguínea, então muito rápido a gente tem insulina, e muita insulina. Só que é tipo assim, liberei uma bomba de insulina e rapidinho ele resolveu o problema. Então, a bomba cai. E esse pico, essa variação, é que faz a gente ter a sinalização da fome novamente, entendeu? Porque quando é gordura e proteína, a nossa insulina vai ser... Então a gente não tem aquela sinalização o tempo inteiro, entendeu? Aquela sinalização muito forte da insulina. É o que a gente chama tipo de rebote pós-carboidrato, entendeu? Sem falar que tem muita gente que, inclusive eu, que não tem uma relação boa com carboidratos, entendeu? Eu fico meio, tipo, fissurada. Existem estudos que mostram que existe uma ativação muito semelhante no cérebro do carboidrato com a cocaína. Meu Deus, você está dizendo que açúcar é igual a cocaína? Não, gente, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que existem estudos que mostram ativação nas mesmas áreas, às vezes até mais forte. Isso quer dizer que açúcar é uma droga? Não, mas quer dizer que algumas pessoas podem ter relações complicadas com açúcar. Isso é inegável e eu tenho. Porque, tipo assim, às vezes eu fico muito bem olhando e não comendo, mas depois que eu começo a comer, eu não consigo comer pouco. Não consigo. Eu como aquele negócio, eu quero comer até... Eu só paro de comer quando acaba. Isso é muito ruim, eu passo mal, entendeu? Eu passo mal mesmo, real. Então por isso que às vezes a pessoa fala assim, mas come só um pedacinho. Cara, não existe isso só de comer um pedacinho comigo, eu como muito. E eu como assim, compulsivamente. Impulsivamente, né? Compulsão é uma doença, eu como impulsivamente. Às vezes eu não tô mais com vontade de comer aquele negócio, eu não tô sentindo prazer, mas eu continuo botando pra dentro. Uma droga. Enfim. Agora que lembrei que estou aqui só com café preto sem açúcar aqui na minha cidade, é 11h44. Depois vou almoçar, estou fazendo low carb desde dezembro. Pois é, isso é muito legal, né? Depois que a gente começa a aprender e comer mais quando a gente tá com fome, a gente começa a fazer o jejum natural, sabe? Eu não acho que as pessoas, em geral, que a gente precisa forçar jejum intermitente. Eu acho que é uma coisa que vai acontecer naturalmente. Tem pessoas que lidam muito bem. Tem pessoas que não lidam tão legal, entendeu? Tem gente que tem impulsões e que às vezes o jejum prolongado piora. Então, o que eu acho? Como grande parte das coisas que eu acho que a gente tem que observar. Como que essas coisas reagem na gente e tirar. Porque as pessoas também têm uma ideia, tipo assim, melancia é saudável, então por que você não come melancia? Gente, não é porque o negócio é saudável que faz bem pra todo mundo. Tem gente que tem alergia. Entendeu? Por exemplo, ninguém pergunta assim quando tem alergia, sei lá, abacaxi. Abacaxi é um alimento muito alergênico, né? Por que tu não come isso? Eu tenho alergia. Ninguém questiona isso. Entendeu? Mas tem alimentos que não causam alergia, mas que a gente não se dá bem. Melancia é um caso desse pra mim. Por exemplo, eu não posso comer melancia. Por quê? Porque eu fico 2, 3 dias com aquele negócio, sabe? Tipo, como a gente ficar rotando melancia, eu fico. Então, assim, melancia é uma fruta é saudável, mas não rola pra mim. Então, o que eu vou fazer? Parar de comer melancia. Eu não preciso fazer um exame pra isso, até porque não existe. Entendeu? É só observar as coisas que me fazem bem e as coisas que não me fazem bem. E tirar as coisas que fazem mal. Simples assim. E jejum, eu acho que tem que ser mais uma prática dessas. Observa se você se sente bem, se isso te dá vigor, se isso te ajuda a pensar melhor. Porque muita gente fica assim, de achar que produz melhor, que vive melhor. Então faça. Você não vai morrer por causa disso. Gente, não vai causar doença. Entendeu? Fazer jejum não vai causar doença. As sugestões que existem nos estudos hoje em dia, inclusive, que ajuda, sabe? Que nosso corpo não foi feito pra ficar o pâncreas, toda hora tu dá um susto nele. Toda hora é um brigadeiro, toda hora é um pratão de arroz, de macarrão, não sei o que. Toda hora tu tá fazendo pâncreas. Vup, vup, vup. Sabe? Enfim, eu acho que faz sentido. Posso dizer que isso é verdade? Não, mas eu acho que faz sentido. Sensacional low carb melhorou várias situações do meu organismo, inclusive o intestino. Também, muito. Que coisas que antes nem com vitamina de mamão, com ameixa, com linhaça, com diaba 4 não funcionava. A low carb resolveu boa parte da minha vida intestinal. Tô fazendo faxina escutando você. Ai, que bom. Acho que tá sendo bom pra ajudar com a faxina, então. Gente, eu acho que era basicamente isso que eu queria.
Uma dúvida sobre jejum. Quando estou em jejum e vou preparar as refeições para os meus filhos, aí provo o prato. Aí lembro, sim, quebro o jejum, mas isso, sabe, não tem problema. Leva tranquilo a vida, entendeu? Não tem problema, assim, jejum não é essencial. Você não precisa fazer jejum. Mas algumas pessoas ficam bem com jejum. Então, se você fica bem, ok, então faça. Agora, por exemplo, tem como tu fazer os pratos dos teus filhos e não provar? Provavelmente não. Assim, ou então dá pra outra pessoa provar, se é tão importante pra ti. Mas isso não vai causar problema na vida de ninguém. Assim como outras coisas não, entendeu? A gente tem... Que nem aquela coisa que eu tava falando antes. Gente, as coisas têm que ser naturais, as coisas têm que ser tranquilas, têm que ser fáceis de fazer. Se a alimentação vira um monstro de sete cabeças, que você tem que estar o tempo inteiro pensando, isso pode, isso não pode, a quantidade, é isso, o horário, não sei o que, meu Deus, a proteína tem que ter não sei quanto. Gente, vira uma coisa muito penosa, muito difícil. E aí a gente tem que fazer isso o tempo inteiro, várias vezes, aí não dá. Aí é lógico que as pessoas ficam falando assim, é muito difícil fazer dieta, é muito... Porque tu tá gastando uma energia absurda pra conseguir fazer, entendeu? Aí não dá. Tem que ser uma coisa tranquila, tem que ser uma coisa simples, tem uma coisa que você consegue fazer todo dia. Por isso que não tem essa coisa de a dieta ideal, a melhor dieta. Cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem suas particularidades, tem suas necessidades. Tem gente que se dá muito bem com low carb, tem gente que não se dá bem com low carb, tem gente para todos os gostos. E graças a Deus existem estratégias nutricionais e dietas para todos os gostos. As pessoas não precisam viver em low carb, gente. Não precisa, não é assim, não é? Existem pessoas que têm doenças que low carb é uma estratégia terapêutica muito legal. Então, sim, para essas pessoas é aconselhável, mas eu não vou dizer que é a única, entendeu? E para as pessoas, assim, normais, que nem eu acho que é grande parte das pessoas que estão aqui me ouvindo são... A gente não precisa ficar bitolado nisso, entendeu? Faça o que der pra você. O que for fácil de fazer, entendeu? Eu não tô assim, falando assim, o que dá pra eu fazer é comer brigadeiro todo dia. Eu tô dizendo isso. Eu tô dizendo assim, sempre dá pra gente fazer as escolhas melhores. Comer salada, comer legumes, comer as carnes. Mas sabe, tipo assim, comer 1 colher, 2 colheres de arroz, por exemplo, se é uma coisa que te agrada, que te ajuda, por que eu vou dizer que você não pode? Eu não vou cortar isso totalmente nem de diabético, quanto mais de gente normal, entendeu? Então, vou continuar batendo nessa tecla. Low carb é uma estratégia muito legal? É uma estratégia muito legal. Pra minha vida, então, foi, assim, essencial. Mas não é necessário pra todo mundo. Tinha desistido de ser magra, a low carb veio pra trazer esperança, porque as demais dietas eram temporárias. É exatamente isso. A low carb é uma dieta muito interessante. Muito interessante. Por quê? Porque ela esse negócio do jejum é muito legal com a low carb. Porque isso tira uma coisa do nosso dia. Entendeu? É uma coisa a menos pra gente ter que fazer, que é ficar comendo o tempo inteiro. Então, e ela aumenta a tua saciedade. Então ela te dá uma certa tranquilidade. Entendeu? Então é muito legal. E muita gente se dá muito bem com low carb. Eu, então, por exemplo, não tenho que fazer low carb. Eu não tenho nenhuma doença, nenhum problema. Mas a low carb, me trouxe uma liberdade muito grande na minha rotina, que é muito complicada. E com resultados muito legais. Então, por isso que eu comecei a fazer. Por isso que eu continuo estudando. E por isso que eu vim aqui falar com vocês. Tá bom? Então, assim, eu não sei quanto tempo já tem. Eu espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês. Eu sei que eu acho que as pessoas às vezes elas querem ouvir, tipo assim, nossa, a verdade é essa, você tem que fazer isso. Mas, cara, na medicina, na ciência, são pouquíssimas coisas que a gente consegue bater o martelo assim, né? Eu acho que as pessoas às vezes têm uma ideia de que a medicina sabe tudo, tem respostas pra tudo, mas a verdade é que a gente tem muito mais perguntas do que... Deixa, Poliana, vou deixar salvo. A gente tem muito mais perguntas do que respostas. A gente tem hipóteses, a gente tem sugestões, mas a gente não tem verdades pra tudo. Por isso que a gente tá aqui. Por isso que eu acho que, assim, isso era uma coisa que, tô acabando falando muita coisa aqui que não tava, assim, fechado na caixa, mas eu acho que é legal a gente fazer essas reflexões, né? É assim, quando a gente estuda medicina, a gente sempre estuda primeiro o global. O que é certo ou o que funciona pra maioria das pessoas. Ai, que bom, Elaine, que você gosta. Bom que tô podendo ajudar. Então, assim, a gente sempre estuda o que funciona pra maioria das pessoas.
mas cada pessoa é um indivíduo. Então primeiro a gente estuda o macro e depois a gente vai ter que individualizar. Por exemplo, algumas pessoas têm efeitos colaterais com alguns remédios, outras pessoas não. Eu tenho que aprender que para a maioria das pessoas é interessante fazer esse remédio, mas se a pessoa tiver um efeito colateral que incomode demais, então eu vou ter que mudar o remédio. Simples assim. E na medicina, na alimentação, nas coisas, tudo é assim. Que nem a história da melancia. Não é porque uma fruta é saudável que vai fazer bem pra mim. E tudo bem, é só você tirar. Entendeu? A gente tem que fazer sempre essas reflexões. Isso funciona pra mim? Isso é bom pra mim? Me faz bem? Eu sinto mal? Entendeu? Se não fossem as outras coisas absurdas, a gente tem que questionar e fazer as escolhas e ir aprendendo como o nosso organismo reage. E gente, não existe resposta fechada para as coisas. O mundo é um mundo de opções. E isso não é muito legal, né? Às vezes a gente acha que o bom é, eu queria ter tantas opções na vida, mas às vezes isso não é o mais fácil, não. É muito mais fácil quando você tem duas opções, ou isso ou aquilo, e você bate o olho, decide, pronto, acabou. Mas infelizmente a maioria das coisas com o nosso organismo não são tão simples assim. A gente tem que observar como a gente se sente, se uma coisa é adequada pra gente, se faz sentido ou não, se faz bem, e escolher. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que eu tenha esclarecido boas partes das dúvidas. Se vocês têm mais dúvidas, mandem no direct que a gente vai conversando, qualquer coisa eu faço outra live. E infelizmente não tem verdade absoluta sobre isso do jejum, tá, gente? Não tem nenhum estudo que bata o martelo pra dizer de fato o que é. Mas o que eu acho interessante é jejum natural. Faça porque você não está com fome. Não coma porque é a hora de comer. Não coma porque é conveniente comer. Entendeu? Coma porque está com fome. Porque fome, comida, é uma necessidade do corpo, como muitas outras, e a gente não vai fazer xixi porque tá na hora de fazer xixi. Então, comer do mesmo jeito. Mas, gente, sempre levando as coisas de uma forma leve, de uma forma natural. Comer é cultural. Comer existe uma questão de prazer. É um momento de socialização com as pessoas que a gente ama. Mas lembrando que você não precisa não estar na mesa com a família se você não quer comer. Sente na mesa, compartilhe do momento, esteja, converse, ria. E se você não quiser comer, não coma. Isso não vai diminuir o momento social, o momento de prazer das pessoas, tá? Isso só necessita que a gente faça uma reflexão interna e que a gente reavalie nossos ideais. Porque a gente acaba ficando preso naquela coisa de hora de comer e que não faz muito sentido, tá? Que bom que você gostou, Elaine, tô muito feliz, muito feliz, muito feliz. E é isso, gente, eu vou encerrar, eu vou deixar disponível. Se vocês acham que essa live é legal pra alguém, que alguém precisa, manda o povo me seguir, manda assistir a live e qualquer coisa é só mandar um direct que a gente tá aqui respondendo sempre que possível. Eu gosto muito de fazer essas lives, tá sendo uma coisa muito legal pra mim. Eu me divirto muito e aí acaba me forçando a estudar coisas a mais que às vezes eu não estudo porque eu fico sempre nessas coisas de fazer a observação só minha, mas é legal a gente ir procurar as evidências científicas. Então, que nem eu disse, não existe comprovação, existem estudos sugerindo coisas e eu acho que sempre é bom a gente observar se cabe na nossa vida ou não, tá bom? Beijos!